Antes da leitura, vamos orar. Amado Pai, suplicamos a Ti nessa noite que Tu possas ter misericórdia e falar aos nossos corações por meio da Tua Santa Escritura. Temos estudado ao longo desses meses, nas quartas-feiras, a respeito da temática deuses falsos, como que esses ídolos de forma sorrateira assumem o trono de nossas vidas que pertence somente a Ti. E temos sido sondados pelo Senhor, temos sido trabalhados pelo Senhor a termos discernimento daquilo que nos afasta do eixo da Tua vontade. Que nesta hora o Senhor possa mais uma vez falar aos nossos corações por meio da Tua palavra, que nessa hora as aplicações sejam pertinentes e que sejamos encorajados por Ti mesmo, ó Deus, para viver para a Tua glória. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Gênesis capítulo 2, do verso 15 até o 17, diz assim: Tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden para o cultivar e o guardar. Importante destacar o objetivo de Deus ao colocar o homem no jardim para o cultivar e o guardar. Restringe-se a isso. E o Senhor Deus lhe deu esta ordem: de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Esses primeiros 3 capítulos de Gênesis têm muito a nos dizer a respeito da nossa vida no mundo em que vivemos hoje, como que ela se encontra, para onde a sociedade está caminhando, o porquê de tantas ideologias, de tantas filosofias, e principalmente o porquê de tanta rebeldia em relação a Deus, a uma adoração sincera a Deus. Hoje nós vamos falar a primeira parte de uma temática que é o poder e a glória. E nós vamos pensar, irmãos, é um ano de eleições, eu não quero entrar aqui em questões de partidos políticos ou figuras. No Brasil, infelizmente, nós estamos engatinhando no que diz respeito à política. Porque a política no Brasil é muito personalista. É A ou B, é C e D. Isso é muito pequeno para a questão política. Você concentrar numa personalidade. Eu mal comparo você concentrar o pastorado da igreja na personalidade de um pastor. Os pastores na IPB, os irmãos sabem, são transitórios. Eles vêm, podem ficar um tempo, mas eles passam. Então, existe algo muito maior do que uma personalidade, do que uma pessoa. Infelizmente, no Brasil, esse ano, a política vai estar centralizada em polos, em pessoas. Nós estamos engateando ainda nessa questão política. Mas o que eu quero tratar essa noite aqui é algo que está muito além disso. Pensar muito além das personalidades. Então, o movimento nazista, na Alemanha do século passado, advogava promover amor profundo pelo país e pelas pessoas. Era essa a motivação de todo o movimento nazista. E pela história, irmãos, nós sabemos que eles miraram num coelho e acertaram numa onça. Se a motivação do movimento nazista era um amor profundo pelo seu país, o que ficou registrado nas páginas da história não foi bem isso. Enquanto buscavam esse amor exacerbado pela sua nação, o seu nacionalismo se tornou, nós podemos dizer, demoníaco e destrutivo. Quem lê um pouco de história, quem conhece um pouco da história, sabe do que eu estou falando. No final das contas, o nazismo realizou o extremo oposto do que inicialmente se intentava ou se procurava. Uma vergonha eterna em vez de honra nacional. Uma vergonha o que eles fizeram com os judeus, com os negros, homossexuais e daí por diante. Essa pureza de raça, da raça ariana, como eles diziam. E aí nós ficamos nos perguntando o que aconteceu no movimento nazista, espiritualmente falando, teologicamente falando. Idolatria. A idolatria manifesta de uma forma em massa, de forma massificada.
Quando o amor por uma determinada etnia se torna um absoluto, pode se transformar numa espécie de racismo. Quando o amor pela igualdade se torna o bem supremo, pode resultar em raiva e violência contra qualquer um que tenha uma vida mais privilegiada. Quero chamar a atenção dos irmãos, são os extremos. É extremar, radicalizar. Transformar boas causas políticas em falsos deuses é uma tendência constante de toda a sociedade humana. Isso é uma tendência, esse fanatismo. E quando uma sociedade abandona a Deus, algo terá de preencher esse vácuo de espiritualidade. Nós não podemos ignorar que às vezes é na personalidade política que as pessoas vão acreditar que virá a salvação para elas. Podemos ver líderes políticos como uma espécie de messias. Isso pode se tornar uma religião. Então, o primeiro tópico que nós vamos tratar, hoje nós não vamos aprofundar tão biblicamente, semana que vem que nós vamos falar de uma personagem bíblica que se achou Deus, pensava que era Deus, nós vamos ver o que aconteceu com ele, mas hoje nós vamos falar mais o que seriam ideologias, o impacto da ideologia numa nação e o porquê delas existirem. Então, o primeiro tópico que eu quero tratar, sinais da idolatria política. Por detrás disso, irmãos, há uma sensação de dependência e impotência. Todos nós temos isso em algum momento. A tentação original no Éden, texto que nós lemos, parte desse relato, foi de se ressentir dos limites que Deus impusera. E o limite era apenas um: não comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. Foi o querer ser como Deus, meio que assumir o controle do próprio destino. A essência do pecado é isso, esse orgulho, achar que o que eu penso acerca do futuro em relação à minha pessoa é melhor do que o que Deus tem reservado, porque os planos de Deus vão acontecer. A despeito da nossa vontade, a despeito do nosso querer, eles vão se realizar. Mas o pensar que os meus planos são melhores que os do Senhor, isso é a essência do pecado original. Deus diz ao seu povo, quando estava cativo em Babilônia, no livro do profeta Jeremias, capítulo 29, Deus diz o seguinte: eu é que sei que pensamentos que tenho a vosso respeito, pensamentos de paz, não de mal. E Deus diz que os pensamentos deles os caminhos deles são muito mais elevados do que os nossos caminhos. Os planos dele são perfeitos. Então, no cerne do pecado original, há essa arrogância de achar que nós podemos conduzir a nossa própria vida do jeito que nós acharmos melhor. Cedemos a essa tentação em Adão, e agora essa tentação faz parte da nossa natureza. Seria melhor aceitarmos a nossa finitude e a nossa dependência de Deus, ao invés de pensarmos que temos poder de conduzir as nossas vidas ou alguém tem esse poder a não ser Deus. Mas nós chegamos a um ponto, irmãos, de desilusão. Por isso que a política nos decepciona, por isso que os grandes líderes nos decepcionam, por isso que nós mesmos nos decepcionamos. Por isso que nos frustramos. Essas questões vêm para nos impulsionar na direção correta, na direção do Senhor. Então, essa insegurança cósmica, aqueles que não atentam para o caminho de Deus, têm em seus corações uma vontade de poder que domina todas essas relações sociais e políticas. Aí já não tem moral, aí já não tem palavra. Eu estava assistindo alguns vídeos antigos sobre comentários de políticos, década de 90. Isso logo depois da Constituição ter sido feita, aquela festa, né? Embora a nossa Constituição tenha um pouco de socialismo ainda. Mas aquela celebração, mas desde a década de 90, muito antes disso, a classe política já estava totalmente desmoralizada.
As pessoas não acreditavam em políticos. E hoje continua essa mesma dúvida nessa classe. Não são todos, mas a classe de maneira geral. Então, identificamos essa paixão pelo poder político quando há um amor absoluto em relação à nação, e aí os fins justificarão os meios. Por isso que o nazismo, o delírio nazista, tomou conta de uma nação. Matar 6 milhões de judeus só pelo fato deles serem judeus, e não apenas matá-los, mas deixá-los numa espécie de corredor da morte, fazendas de corredor da morte, separar famílias inteiras em nome de um orgulho nacionalista, de um amor exacerbado à nação. Percebam, irmãos, que quando essa idolatria toma conta do coração, os fins justificarão os meios. Aí, para tirar o oponente político, quem acompanha a política de interior, campanhas políticas de interior, sabe o que eu estou falando. Nosso Brasil é uma vergonha. Tem assassinatos durante a campanha. Quando o oponente se levanta, começa a ganhar popularidade, as intenções de votos, os mais poderosos tentam tirá-lo do caminho. Então, há uma queima de arquivo, o outro ganha, tudo fica bem, né? E a vida segue para uma manutenção no poder. Os fins justificarão os meios. A prosperidade está acima dos direitos humanos e trabalhistas. Em muitos lugares é assim. Como na própria China, que muitos têm dito que a China é o país modelo, não é modelo de nada no que diz respeito à cidadania. Porque boa parcela da população é escrava. Trabalha 18, 20 horas por dia e não recebe nada por isso. Então há um desequilíbrio. Essas paixões afloradas expressam que há um desequilíbrio. O ego corporativo acima de tudo. E é salutar, irmãos, desejar a prosperidade e o progresso da nação. Não é errado desejar que o país avance, vá para frente. Há sacrifícios a serem feitos? É claro que sim. Os ídolos não são são coisas boas e até necessárias, mas que foram transformadas em deuses. Numa devoção com diversos sacrifícios. É aí que está o problema. Aí, um outro tópico que nós queremos tratar é transformando a filosofia em um ídolo. Aqui que nós entramos no aspecto da ideologia. Outra vontade de poder é a filosofia política. E quando há um amor exacerbado a uma ideia, a uma filosofia, a um pensamento, isso se torna o que nós chamamos de ideologia. E a palavra ideologia pode ser usada para designar qualquer conjunto de ideias sobre um determinado assunto, mas também pode ter uma conotação negativa, próxima a uma outra palavra, tem até uma semelhança semântica, ideologia, idolatria. E não é por acaso isso. Uma ideologia, assim como um ídolo, é uma descrição parcial e incompleta da realidade, que foi promovida ao nível de palavra final sobre as coisas. É uma verdade absoluta para um grupo. Não se aceita um pensamento divergente, um pensamento diferente. E é aquele pensamento que vai ter de imperar numa determinada organização. Isso é ideologia. Ideólogos acreditam que a sua escola ou partido tem a resposta real e completa para os problemas da sociedade. Eles têm a solução. Acima de tudo, as ideologias ocultam de seus seguidores a dependência em relação a Deus. Deus é totalmente abolido. Deus não está presente em ideologias. Primeira coisa que elas tiram, Deus. O comunismo, quando foi ser implantado, a ideia inicial era acabar com a religião, destruir a religião, acabar com as igrejas. Países como a Rússia, a China, você rarissimamente vai ver uma igreja pulsante, viva.
Porque a tentativa deles foi de eliminar a igreja, de tirar Deus e fazer com que a sua ideologia imperasse. Hoje, o comunismo ganhou mutações e já percebeu que não tem como destruir a igreja, eliminar a igreja, acabar com a igreja. E quanto mais persegue a igreja, mais ela se torna forte. Ela não está tão pulsante na Rússia, talvez não tão na China, mas na América do Sul ela está mais viva do que nunca. E mandando missionários para esses países. Passam por um período de pós-cristianismo. Então não tem como acabar com a igreja do Senhor. O que eles fazem? Colocam infiltrados dentro da igreja para ensinar a paixão por uma ideologia. E boa parte desses que abraçam a ideologia acima de tudo, com o presbítero Natanael, eu pude perguntar para uma pessoa que queria se tornar membro, perguntei para ele, entre Deus e a sua ideologia, o que você prefere? A minha ideologia, não foi isso que ele falou? A minha ideologia. Deus é secundário, ou Deus nem existe. Então, é um ídolo. O exemplo mais recente de uma grande ideologia, aliás, isso mesmo, o exemplo mais recente de uma grande ideologia que fracassou foi o chamado socialismo científico. Uma ideologia que avançou muito na Europa, em vários lugares do outro lado do Atlântico, em lugares que não tinham um cristianismo tão arraigado. E entre o final da Segunda Guerra Mundial e a queda do Muro de Berlim, em 1989, a nossa Constituição foi em 89, foi gestada em 88. Irmãos, se a nossa Constituição tivesse sido feita década de 90, 91, nós teríamos um outro país hoje, com leis muito mais severas em relação a quem é bandido. Muito mais severas. A nossa Constituição tem uma catinga de comunismo. Tanto que parece que protege-se o bandido. E eu não entendi ainda porque na Casa de Leis eles prendem uma pessoa que roubam, que subtrai um bem seu. Vou dar um exemplo, um celular. Se localizar o celular, você vai receber o seu bem de volta. Se não localizar, já era. Na verdade, se a pessoa foi presa, ela não está com o celular, ela tem que pagar o celular. É o mínimo que ela deveria fazer. Pagar para você o bem que ele roubou. Mas a Constituição meio que protege, as leis vão meio que protegendo esse tipo de conduta. Mas entre a Segunda Guerra Mundial e a queda do Muro de Berlim em 1989, essas crenças comunistas ruíram, caíram juntamente com aquele muro. Um dos livros mais importantes lançados nessa época foi escrito por diversos comunistas e socialistas desiludidos. E o nome da obra é o seguinte: O Deus que Fracassou. Diversos autores participaram, assinalaram esse livro. E o nome do livro diz tudo, descrevendo como a ideologia política pode fazer promessas absolutas e exigir comprometimento total de vida, mas ela não entrega o que promete. No início do colapso do socialismo, o pêndulo foi oscilando em direção do livre mercado capitalista como a melhor solução para lidar com os problemas recorrentes da pobreza e da injustiça. O problema é sempre o mesmo: tirar Deus. Tirar Deus. Esse é o problema. Não é que a igreja vai governar o Estado, mas é como se Deus não existisse. Nós vamos administrar sem considerar Deus. Ao livre mercado foi atribuído o poder divino de nos tornar felizes e livres. Lucrar para ser feliz e não ser para ser feliz.
Nós sabemos que o lucro não vai produzir a tão esperada felicidade. Vejam que por trás de toda ideologia tem uma grande promessa de salvação. Elas nunca vão entregar o que prometem. Nós estamos num regime capitalista, mas o regime capitalista não é a resposta para todos os sofrimentos e mazelas humanas. Não é. É um regime bom, é um regime que proporciona, sim, por meio do mérito, você conquistar bens e etc., mas as mazelas da sociedade continuam aí. Existe pobreza, existe miséria, como também existe no regime comunista. Mas no regime comunista, nós sabemos que existe um sistema de escravidão absurdo, surreal, desumano. O fato é que as pessoas que defendem essas ideologias têm a sensação que podem consertar o mundo. E aqueles que se opõem às suas ideologias são considerados tolos, e não apenas isso, mas pessoas maléficas, inimigos. Então, para um comunista, quem não é do comunismo é um inimigo. Para o capitalista que não tem Deus, que não quer saber de Deus, aqueles que se opõem ao seu sistema também são considerados inimigos. Daí nós temos essa polarização. Então essa idolatria cega. No marxismo, o Estado poderoso, o Estado grande, o Estado que beneficia, se torna o salvador de todos. Isso não existiu em nenhum país do mundo. Se fosse assim, muitos moradores de Cuba não iam a nado para os Estados Unidos. Não saíam da ilha a nado para os Estados Unidos. Um regime totalmente diferente do de Cuba. Então o Estado não tem esse poder para salvar. No pensamento econômico conservador, o livre mercado e a competição resolverão os nossos problemas e, portanto, os esquerdistas e o governo são obstáculos para uma sociedade feliz. Estou falando do livre mercado mesmo. Quem defende dessa forma, eu já ouvi economistas dizerem que os países que têm o capitalismo mais exacerbado têm mais geração de empregos, etc, etc. Mas, irmãos, todo lugar do mundo tem dificuldades. Vão ter dificuldades. A realidade, irmãos, não é tão simplista. Sistema de impostos elevados e progressivos, como no nosso país, com uma carga tributária absurda, podem produzir um tipo de injustiça naquele que trabalhou tão duro que não recebe a recompensa e é punido por altos impostos. Pagamos muitos impostos, mas aqueles que têm condições pagam um plano de saúde. A maioria de nós aqui da igreja não anda sem um seguro de carro. Inventaram até o seguro do celular. Seguro residencial. Se você tem condições, vai pagar uma escola particular para o seu filho. Mas nós estamos pagando para esse Estado grande. Nós estamos pagando. E caro. Então não é um sistema perfeito. Uma sociedade com impostos baixos e poucos benefícios, por outro lado, produz um tipo diferente de injustiça, em que os filhos das famílias que podem pagar um bom plano de saúde e uma educação de elite têm oportunidades melhores. Porque o Estado não vai oferecer saúde, não vai oferecer uma educação de qualidade. Então, aqueles que têm condições, os filhos vão ter um melhor posicionamento, vão ter mais assistência de saúde. Eu quero chamar a atenção, irmãos, é que sempre haverá efeitos colaterais negativos em qualquer programa político. Qualquer programa político. Não existe programa político perfeito. Não existe político perfeito. É simples assim. Não há motivo para idolatrar A, B, C, D, ou acreditar que se C entrar vai revolucionar. Não vai. Pode promover mudanças significativas de leis, etc. Mas vão ficar diversos pontos cegos. Porque a tábua de salvação não vai estar lá.
A política tem o seu papel, a política é importante. Eu oro a Deus para que da nossa igreja saiam deputados, senadores, principalmente deputados e senadores. Eu vejo que esse teatro aí para o executivo, para a presidência, acaba sendo como que uma cortina de fumaça para aquilo que é mais importante. Porque quem governa esse país é o parlamento. São os deputados, são os senadores. Eles que geram as leis. Aí fica esse teatro, essa confusão na corrida presidencial e isso fica em segundo plano. Você se lembra para qual deputado federal você votou na última eleição? Você se lembra para qual deputado distrital você votou na última eleição? Cargo do Senado. Talvez você nem lembre. E talvez a campanha foi passando e você, eu nem sei em que eu vou votar para senador, a urna vai pedir, deixa eu ver aqui, de última hora você foi lá, procurou alguém, eu acho que essa pessoa aqui é boa. Mas aí você nem acompanha, você nem sabe. O Senado é que pede o impeachment dos ministros do STF. A Câmara Federal é que dá entradas importantes em leis importantes para o país. Então, irmãos, se nós não abrirmos os olhos nessa direção, nós deixamos a política muito pequena. E é importante. As leis que eles fazem lá nos impactam aqui. Nosso governador, não sei se foi ontem ou hoje, acho que foi hoje, restabeleceu o uso das máscaras na rua. Isso vai ou não impactar a sua vida? Vai, porque você vai ter que sair de máscara na rua, nesse calorão. Então, é importante pensar muito além do executivo. A gente foca muito no executivo. Sei que o executivo tem o seu papel, organiza ali as peças dos ministérios, etc., mas o parlamento tem um papel fundamental. A retirada da educação moral e cívica foi um desastre. Desastre, porque era ali que a gente era informado como é que funciona esse jogo do poder. Era ali que nós éramos informados. Hoje as nossas crianças nem sabem disso. Como é que você vai colocar um adolescente desse com 16 anos para votar se ele nem sabe como funciona direito o parlamento? Que sentido tem isso? Então, irmãos, a política tem o seu papel, tem o seu lugar, mas não deve ser um ídolo. Nós temos que estar vigilantes. No conselho, a última reunião, uma das últimas, nós debatemos a respeito disso. A nossa igreja não vai apoiar nenhum candidato. Os presbíteros, na sua individualidade, apoiam redes sociais, quem eles quiserem, com a consciência deles. Eu tenho os meus, mas eu evito de publicar em redes sociais, porque as pessoas podem entender que é uma posição da igreja. O pastor da igreja está... Então é a posição da segunda igreja. Não. Mas nós vamos dar orientações em relação a como que nós deveremos proceder nesse período. Vai ser um período difícil, que vai demandar muita oração e muita vigilância da igreja. E nós não temos que perder o nosso foco, que é a adoração ao Deus Todo-Poderoso, pregar o Evangelho. Portanto, em qualquer cultura na qual Deus está ausente, o sexo, o dinheiro e a política preencherão o vazio de diferentes pessoas. E essa é a razão pela qual o discurso político é cada vez mais ideológico e polarizado. A única forma de lidar com isso é restaurar a nossa comunhão com Deus, pedindo discernimento ao Senhor. E na semana que vem, nós falaremos à luz da Bíblia sobre a história de um homem cuja vontade de dominar o tornou o homem mais poderoso do mundo. E nós vamos ver como que foi o desfecho de vida desse homem. Então, na próxima semana, nós iremos estudar a respeito desse monarca. Vamos orar, irmãos, para encerrar a nossa transmissão. Logo após a oração, nós iremos passar para a nossa reunião de orações. Deus querido, nós te agradecemos pela tua palavra. Vivemos dias difíceis, em que diversas ideologias têm tomado o cenário político nacional, não apenas na política, mas na educação, em tantos outros setores importantes, na saúde.
E pedimos, ó Deus, que o Senhor nos dê como igreja discernimento espiritual. Nós estamos numa guerra cultural. Nós estamos numa guerra de visões de mundo, de cosmovisões. Mas que o nosso coração, ó Deus, seja cheio da Tua palavra. Que tenhamos na ponta de nossas línguas sempre uma palavra temperada para esses momentos difíceis, confusos, esses momentos, ó Pai, de polarização. Tenha misericórdia da Tua igreja. É no nome de Jesus que nós oramos. Amém.